que isso influencia na nossa clínica? Estudo retrospectivo, dados importantes. Publicação de um grupo de pesquisa brasileiro trazendo a temática da higiene oral e microbiota oral em pacientes com disfagia neurogênica com ou sem gastrostomia, no caso crianças, é o tema do artigo discutido essa semana na segunda com o artigo. Tô colocando a referência da publicação aqui na legenda desse vídeo e ela vem com o objetivo de comparar a higiene oral e a microbiota oral em crianças e jovens com disfagia neurogênica com ou sem uso de gastrostomia. Então foram 40 pacientes com média de 8,6 anos, tinham ali crianças de 2 anos e jovens de 22 anos, até jovens de 22 anos, divididos em 2 grupos. O grupo 1, alimentação exclusiva por gastrostomia, 20 pacientes, e grupo 2, alimentação por via oral exclusiva, outros 20 pacientes. E foram feitas ali 2 coletas. Primeiro, a avaliação por um dentista especializado, usando uma escala de literatura, tô colocando aqui para vocês também, que avaliou a higiene oral, sempre o mesmo profissional avaliando, nesses pacientes, e essa escala classifica a higiene oral de 0 a 3, conforme o acúmulo ali de minerais e de placas na superfície dentária. A outra avaliação feita foi com relação às condições de saliva dessa microbiota oral. Então, foi feito através da coleta de uma profissional especializada, também sempre a mesma profissional, em todos os pacientes, visando ali verificar a presença de 2 bactérias do tipo Streptococcus, e eu já falo delas porque eu vou entrar nos resultados. Os 2 grupos apresentaram alteração de higiene oral, sendo essa maior, pior, né, mais presente, mais alterada no grupo de pacientes gastrostomizados, e essa diferença entre grupos teve significância estatística. Com relação à investigação da microbiota oral, um dos Streptococcus, e desculpa se eu falar o nome errado, Streptococcus sobrinus, ele não foi encontrado em nenhum dos 2 grupos, e o outro Streptococcus, chamado Streptococcus mutans, ele foi encontrado nos 2 grupos. Ele foi encontrado em 35,2% de todos os pacientes desse estudo. No grupo 1, pacientes gastrostomizados, 31,6% deles tinham esse Streptococcus, e 38,9% dos pacientes do grupo 2, via oral exclusiva, também tinham. Então não houve aí, são percentuais muito semelhantes, não houve diferença significativa. E já puxando a discussão, os autores trazem, né, o quanto a higiene oral estava alterada nos 2 grupos, maior nos pacientes gastrostomizados, mostrando e justificando isso com relação ao pH da saliva. Quando o indivíduo não tem um alimento sendo introduzido em cavidade oral, esse pH da saliva tende a ficar mais básico, e isso traz um favorecimento para o acúmulo mineral, para o acúmulo ali de placas dentárias. Então, é uma justificativa para a pior condição de higiene oral nos pacientes gastrostomizados. Claro que a gente pode falar com relação à redução dessa frequência que pode estar acontecendo, a gente também pode falar de dificuldade de acesso, podem ser ali pacientes mais graves, né? Porém, a grande explicação, e sim, ela realmente explica isso, é com relação ao pH da saliva. Com relação à microbiota oral, o Streptococcus que não foi encontrado, que é o sobrinus, ele tende a estar mais relacionado com a cárie dentária, e o outro Streptococcus, o mutans, ele tende a estar mais relacionado, ele foi encontrado nos 2 grupos, com placa dentária, alteração periodontal, alteração de higiene oral. E esse dado traz um alerta, né? Ele acende uma luz de alerta, porque quando a gente tem uma condição de higiene oral com alteração de microbiota oral, colocando ali o quanto existe esse acúmulo de bactérias, existe um favorecimento para acúmulos de outros tipos de bactéria. E a gente está falando de pacientes disfágicos, que sempre existe o risco, pelo menos, de uma microaspiração de saliva. E quando a saliva é microaspirada com ali uma colônia de bactérias, existe um maior risco do desenvolvimento de pneumonia aspirativa. Então, esse estudo reforça a necessidade de programas,
um olhar profiláctico, que traga o quanto que a gente precisa intervir, orientar educação continuada com relação à higiene oral do paciente disfágico, principalmente, mas não somente, nos pacientes que fazem uso de gastrostomia. Espero que esse estudo possa ajudar até numa discussão de equipe multidisciplinar em diversos perfis de atendimento. A gente sabe a diferença da atuação precoce em condição de higiene oral em paciente UTI. Então, o quanto que esse estudo vem colaborar, trazendo dados para que a gente consiga ter essa discussão e promover esses programas, esse tipo de intervenção. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço.